Você está ouvindo o podcast do dia 12 de agosto de 2021 no Brasilidade. Aqui conversamos com Juliana Cerqueira Leite a respeito da poesia e do feminino. Começar já com a leitura aqui da poesia da Conceição Evaristo. Bom, então esse é um poema da Conceição Evaristo, que é uma autora e também poeta brasileira. E eu acho ela uma pessoa super interessante, não só pela voz e a subjetividade que ela projeta, mas também eu acho que eu acho que é super importante termos mais vozes de mulheres negras na poesia brasileira, mas eu acho também ela uma pessoa interessante porque ela realmente teve um arco de vida que ela chegou a publicar seus trabalhos, a ter reconhecimento e se formar em literatura com 40 e tantos anos de idade, né? Então eu acho que ela só se formou da escola e faculdade mais velha do que o que seria o standard, né, de você se formar do colegial como adolescente e depois fazer, sei lá, ir para a faculdade. Então ela, como estava vindo de uma situação de pobreza, acabou trabalhando muito e não teve acesso a essa educação, mas, assim, obviamente uma pessoa de muita força interna e perseguiu esse caminho, apesar de todos esses desafios. E é um modelo para você, então? Então, eu acho que como mulher, de vez em quando eu olho para outras mulheres que têm uma trajetória criativa. E não que eu Sim. venha da mesma situação. Eu, na verdade, venho de uma situação de privilégio, né? Eu pude sair do Brasil e estudar fora, por exemplo. Eu tive acesso a uma escola muito boa no Brasil. Mas eu acho que, de vez em quando, como mulher, a gente olha essa trajetória em termos do cronograma, né? Então, até certa idade eu deveria estar aqui, até certa idade eu deveria estar fazendo aquilo outro. Eu acho que, na verdade, a trajetória feminina costuma seguir outros caminhos. No caso da Conceição Evaristo, por causa de desafios financeiros, eu acho, e pela cor de pele dela no Brasil, mas também eu acho que, como mulheres em geral, é inspirante você ver alguém que teve é inspirador, assim, ver alguém que teve desafios maiores e se conseguiu passar por cima de tudo isso e ser o que ela é hoje em dia, né? E eu acho que, de vez em quando, eu penso, assim, como mulher e fazendo escultura, certos desafios em termos de fazer parte de coleções importantes, ter reconhecimento institucional, tudo isso é mais devagar, eu acho, para as mulheres, por vários outros tipos de preconceito, né? Então, eu acho que, de vez em quando, olhar o trabalho dela me faz pensar assim, tipo, cala a boca, Juliana, e continua, sabe? Então, leia, que já, Então, já... assim, esse poema se chama Da Calma e do Silêncio. Quando eu morder a palavra, por favor, não me apressem. Quero mascar, rasgar entre os dentes a pele, os ossos, o tutano do verbo, para assim versejar o âmago das coisas. Quando meu olhar se perder no nada, por favor, não me despertem. Quero reter, no adentro da íris, a menor sombra do ínfimo movimento. Quando meus pés abrandarem na marcha, por favor, não me forcem. Caminhar para quê? Deixem-me quedar, deixem-me quieta, na aparente inércia. Nem todo viandante anda estradas. Há mundos submersos que só o silêncio da poesia penetra. Lindo. Então, você também é uma exímia poeta, além de ser desenhista, escultora, videomaker e fotógrafa. E tem aí também teatro, né, envolvido na sua trajetória e dança na sua trajetória artística. Eu queria saber se você teria, de contrapartida, um poema seu também. Pode ser Eu, em na inglês verdade, não também. escrevo muito poesia de uma maneira pública, assim. Acaba sendo uma coisa minha meio... Particular, mas não é uma coisa... tem algumas palavras suas que você possa dividir aqui, não importa que seja em inglês.
Putz, aí eu teria que ter achado alguma coisa. Assim, das minhas palavras, eu tenho escrito mais em termos críticos, eu acho, assim, em termos Sim. de crítica de arte e pensando nessas maneiras. Acaba tendo uma certa linguagem poética, mas não deixa eu ver aqui. Algo sobre o ar? Deixa eu ver aqui. Eu tenho algo que eu escrevi recentemente sobre um livro que eu fiz. Então, você estudou no Chelsea College of Arts, no Slade Sim. School of Fine Art e na Camberwell College of Art. E você é uma aquariana que tem uma sensibilidade muito grande, mesmo que use materiais que sejam, de certa forma, brutos, né? Como gesso, fibra de vidro, metal, pigmentos plásticos, esse cal que é super tóxico. E você faz desenhos, fotografia, vídeo, você usa papel também, né? E agora, trabalhando com metal, eu vi uma roda que você criou, esse Residence, no momento que você está fazendo com uma outra artista. Sim, uma E dançarina. então, esse cimento de alta resistência, que não requer muita água, tem um tempo muito curto, né, para secar. Então, os gestos que eu costumo colocar contra o meu corpo tem um tempo de pega, né, que chamamos, Sim, faz a sua liga em mais ou menos uns 15 minutos. ok. Voltamos a isso daqui a pouco. Então, sobre os trabalhos que você fez agora na Antártica, eu gostaria de começar com eles. Vamos. No pavilhão, Antarctic Pavilion, que foi curado, o curador é o Nadine Saman. Aham. E foi a primeira Bienal da Antártica e idealizado por um artista russo chamado Alexander Ponomarev. Sim, Então, conta um pouco desse trabalho, por favor, e fala um pouco, assim, os títulos são Vestibule, né? Vestibule and Vestibule Epicycle. Como é que eles surgiram? Então, foi um grande desafio, né, ser convidada como artista para ir para um lugar como a Antártica. Então, por exemplo, se alguém me convida para fazer uma exposição numa galeria comercial ou numa instituição, eu tenho certos parâmetros sobre o que é esse ambiente, né? Eu já estive em ambientes semelhantes, eu tenho uma linguagem estética, conceitual para lidar um pouco com esses ambientes. O desafio da Antártica foi a falta disso, né? O que nós temos? Nós temos esses documentários de natureza que mostram os pinguins, que mostram a neve, que essas histórias, né, quase a nível de lendas sobre as desaventuras de Shackleton na Antártica e quantas pessoas morreram e, sabe, desastres que aconteceram em viagens de exploração. A Antártica é um continente que ainda falta um pouco uma linguagem artística para lidar com esse E continente silencioso, né? é uma terra que não pertence a ninguém, né? Esperamos que continue assim, Julieta, porque tem o Tratado de Antártica que, na verdade, se expira agora daqui a alguns anos. Então, não lembro exatamente a data, mas eles vão ter que renovar esse tratado ou pode ser que realmente abra a Antártica para exploração diferentemente do que ela é hoje em dia, né? Que ela é só para a ciência. Então, torcemos para continuar não pertencendo a ninguém. Então, Mas você foi trabalhar com ambientalistas, com cientistas, com outros artistas, e o sim, que. fomos todos num barco. Foi assim uma aventura incrível. Eu, na verdade, tinha uma questão que surgiu na fase de desenvolvimento da proposta para a exposição. E foi, eu comecei a pensar, como é que eu vou fazer alguma coisa na Antártica? Eu nunca estive lá. E a ideia de colocar um objeto meu, digamos, da minha autoria, uma escultura,
na Antártica, chegar lá e colocar uma coisa e tirar uma foto, para mim, transformava o continente inteiro como se fosse num background, assim, de um trabalho meu. E eu não me sentia confortável com isso. Isso, para mim, tem uma atitude um pouco de fincar a bandeira, continua uma coisa um pouco colonialista, assim, na minha cabeça. Então, eu queria fazer alguma coisa que não tivesse essa atitude, e a única maneira que eu encontrei de negociar esse território foi fazer uma obra de arte que só se passasse no barco. Então, nós pegamos um navio, né, na verdade, que cabia mais ou menos 150 pessoas, incluindo uma tripulação russa de marinheiros da Marinha Russa, era um navio da Marinha Russa, que é usado para estudos biológicos marinhos na Antártica e também para o Polo Norte. Eles vão para o Polo Norte no verão do hemisfério norte. E aí eu resolvi fazer essa instalação a bordo do barco e também uma série, um ciclo de vídeos, que é esse Vestibule Epicycle, que são 3 vídeos que lidam um pouco com a sensação do mundo virar de ponta cabeça. Porque para mim foi interessante pensar nessa ida à Antártica como uma perda de técnicas de navegação. Então, por exemplo, você vai para o polo, o que acontece com os métodos de navegação que nós temos, sabe? O compasso não funciona mais. A bússola, ela sai do bússola, não funciona mais. Meu português, de vez em quando, eu jogo uns Não, tá ótimo, tá ótimo. E aí, então, tipo, a bússola não funciona. Como é que você se reorienta, né? Estando no polo, também tem todas essas questões ambientais, que o polo digamos, o canário na mina, né? Então, tipo, a quantidade de água que está entrando no oceano por causa do derretimento dos polos, especialmente no norte, né? É enorme, e isso é um sinal do aquecimento global. Sim. Então, eu acho que tendo essa mudança, o planeta passando e o polo sendo uma fonte de provas, assim, de evidência para a mudança climática antropogênica, e também essa questão da bússola perder seu rumo, eu achei super interessante pensar em formas em que nós lidamos com uma reorientação corporal. Então, eu fiz um vídeo que são 3 vídeos, um é com bailarinos, que eu filmei no Central Park, no meio do inverno, e aí os bailarinos imitam os movimentos dos planetas em 2 tempos na evolução da ciência. Então, por exemplo, eles imitam o movimento dos planetas visto do planeta Terra, que era como antigamente as pessoas achavam que os planetas se movimentaram, com a Terra no centro de tudo, né? O Sol dava a volta na Terra, no planeta Terra, e depois uma reorientação, onde na verdade nós percebemos que o centro não é um centro, é um centro entre 1000, né? Que nós somos parte de uma galáxia com vários centros, de um universo com várias galáxias, e que o nosso Sol é o centro simplesmente de um sistema solar do qual fazemos parte, e nós somos apenas um planeta a mais. Então, essa reorientação, né? E os bailarinos dançam esses 2 movimentos. Então, um movimento que é o que eles chamam de heliocêntrico, né, com o Sol no centro, e um movimento que é com a Terra no centro. Então, de um lado você fez uma nova bússola e do outro você fez um simulador. Meio que modelos do movimento de como, aonde estamos, né? Estamos no centro ou não? Quando você coloca as cadeiras ali, que as pessoas sentam e acham que as cadeiras estão balançando, e na verdade é o espaço que se movimenta. Sim. Então, essa foi a segunda fase do projeto. Então, tinham esses vídeos que foram mostrados pela primeira vez no barco, a bordo do navio, né? Eu fico falando barco, mas na verdade é navio. E aí teve essa instalação. Então, essa instalação a qual você se refere com as cadeiras foi montada numa das salas mais profundas do navio. Então, você estava bem embaixo da água mesmo. Então, eu projetei numa parede enorme nessa sala uma captação ao vivo, uma câmera estava montada na parte de frente do navio. Então, ela olhava o horizonte. Na popa do navio. Exatamente. Então, você via o horizonte, o tamanho da parede,
E o horizonte se movimenta, claro, porque esse navio está se movimentando. Na verdade, o mar indo em direção à proa. E, na verdade, o mar indo em direção à Antártica é um dos mares mais violentos assim que tem no planeta. Você passa uma parte lá do oceano que se chama o Drake Passage em inglês. A passagem de Drake, talvez em português. Sim. E as ondas têm, sei lá, 20 metros de altura. É uma região bem perigosa, assim, para os navios. Então, o barco movimentava muito. E de uma viga de ferro dentro do navio, nessa sala, eu pendurei 4 cadeiras. Essas 4 cadeiras estavam penduradas de uma junta que se chama uma junta de articulação universal. E essa junta ela faz todos os movimentos menos girar. E isso cancelava o movimento do navio, porque o navio balançava de um lado para o outro, de frente para trás, e conforme você estava pendurada, como se fosse um pêndulo sentado nessa cadeira, você, na verdade, estava flutuando de uma maneira completamente tranquila, assim, você não estava seguindo os movimentos do navio, você estava parado no espaço, simplesmente com a aceleração do barco você ia em direção à Antártica. Mas movimentos de sincronicidade, né? Então. E aí você, dessa maneira parado, você olhava o horizonte e você se sincronizava os seus movimentos com o horizonte. Então você ia de um lado para o outro e você começava a ver que esse horizonte, que parecia estar se mexendo em uma maneira diferente da sala onde você estava, se movia com você. O que mudava a percepção da sala, porque na verdade você percebia depois que a sala era que estava se movimentando. Então, porque você estava pendurado dentro de um quarto que estava se movimentando. Então, essa exposição ela continua aberta se a pessoa quiser visitar desde Então, 2017? essa exposição foi uma coisa completamente site-specific. Ela só consegue existir dentro desse navio indo para a Antártica. Então, de uma certa maneira, ela só existiu durante aquela viagem. Certo, e depois ela foi para Veneza, ou não? Então, o que foi para Veneza foi a documentação desse projeto na Antártica. O que foi montado no pavilhão da Antártica em Veneza foi toda a documentação desse projeto, pesquisas que fizemos e partes de vídeos, sim. Então, isso é 2017, aí você fez uma exposição chamada Until Different, em Londres, 2018. Aí Isso foi em Nova York, na verdade. Foi, em Nova York, New York City. Daí tem o Sculpture in the City, no Arsenal Contemporary. Aí o Orogenesis, no Museu Nacional de Arqueologia de Nápoles, em 2019. Exato. E agora você tem... não, e depois disso você ainda fez exposições chamado Hotel Marajoara, na Galeria Casa Triângulo, em São Paulo, 2020. Convergence no Almazevi Gallery em Veneza, 2020. On a Shipless Ocean, no Sargent Daughters, agora em New York City, 2021. E as suas galerias, as que representam o seu trabalho, são a TJ Boulting, Casa Triângulo, naturalmente, a Galeria Lorcan O'Neill, Saatchi Gallery. E tem na verdade, a Lorcan, a gente fez, o Lorcan, nós fizemos exposições juntos, mas eles não me representam. Na Itália, eu sou representada pela Almazevi. Ok. Então, você tem a representação em Londres, em Veneza. Na Itália. Em São Paulo. Uhum. E a Saatchi Gallery em Nova York. Na verdade, a Saatchi, em Londres, eles são donos de algumas obras minhas. Então, o Charles Saatchi comprou algumas obras minhas que fazem parte da coleção. Tá. E em Nova York não é a Saatchi, mas a Sargent Daughters, então? A Sargent Daughters é uma galeria com quem eu tenho feito exposições coletivas. A gente não tem uma estrutura de representação juntos. Então, vários prêmios que você recebeu e as aulas e conferências que você faz, né? Que é um grande prazer sempre ter essas conversas. Woburn Research Space na UCL, Wellcome Collection Library, Pushkin Museum, para citar alguns. E tem alguma coisa vindo aí?
Então, esse ano foi meio maluco para todos nós, né, Julieta? Eu acho que Além do muitas museu, coisas. do museu fantástico que você fez de novo com o seu curador, O o, Nadim. assim, É... fantástico a história virtual. Ah, sim, aquilo foi super divertido. Então, essa foi uma exposição virtual do KW Institute em Berlim. É, foi ótima. Mas esse ano, então, tem uma exposição que deve abrir no MUBI, no Museu Brasileiro de Escultura e Ecologia em São Paulo, em outubro. É uma exposição coletiva que tem sido uma conversa já desenvolvida há muito tempo, mas por causa da pandemia, como você imagina, tudo adiado, adiado e Sim. adiado, né? Ou regional, acontecendo de forma regional, né? Exatamente. E eu deveria estar indo para a Espanha esse ano, mas acabei não indo, porque por causa da pandemia de novo, e também uma residência em Milão que está sendo adiada e adiada. E essa E residência que você tem agora? essa residência acabou agora, recentemente, foi ótima. E é um projeto que eu estou fazendo com uma amiga minha, que é uma colega, né, que é uma escultora também e dançarina. E nós estamos desenvolvendo uma performance juntas que vai ter mais ou menos 45 minutos de duração e vai ser feita com 4 bailarinos e se chama também Contraction. E é uma performance que tem como sua raiz a exposição que eu fiz no Museu Arqueológico em Nápoles. Então ela lida com temas da escavação e de Pompeia, né, da cidade romana que foi destruída em 79, no ano 79 pela erupção do Vesúvio, né, do vulcão. E também lida com temas de progresso e civilização, que são temas bem abrangentes. Então, esses temas são meio exemplificados pela dança moderna e também pela NASA e pelo desejo de explorarmos outros planetas. Então, tem esses 3 eixos assim que viram a estrutura dessa performance. São 3 eixos? Exatamente. Então, temos essa... Os círculos da... Podemos pensar assim, numa intersecção de 3 círculos de temas históricos. Mas eles também servem como os eixos dos planetas, não é? Pode ser também. Uhum. Tem uma certa circularidade aí, pensando nessa maneira, voltando É. ao projeto da Antártica, assim. Então, e o fator transformação nos seus trabalhos, eles referem-se a assuntos ligados à longevidade feminina? Não sei se longevidade, na verdade, mas eu acho que, assim, o que eu sinto que falta ainda um pouco no mundo é mais diversidade e mais exemplos de subjetividade feminina. Então, o que eu penso é o seguinte: quando você pensa sobre você no mundo como mulher, eu acho que falta vozes que não são totalmente normativas e de acordo com a projeção histórica de o que é uma mulher no mundo, né? Sim. Então, eu acho que é importante até encorajar mais mulheres a falarem, pensarem, escreverem, fazerem e também como mulher colocar uma perspectiva assim que humildemente seja minha no mundo e ver se isso ajuda outras mulheres ou seja interessante até como um ponto crítico para empurrar contra ou que tenha um discurso, né? Que tenha um discurso que amplifique nosso diálogo entre nós mulheres. Eu acho que isso é importante. Então não sei se é longevidade, mas eu acho que é uma coisa de criar um histórico particularmente feminino dentro das artes visuais e dentro da cultura. A parte da arqueologia e os movimentos físicos necessários para quando você performa junto às suas esculturas, o que significa isso no seu trabalho? Isso para mim é super importante. Na verdade, eu me mudei para Londres para estudar pintura. Eu achei que ia ser pintora. E aí o que eu vi foi que, como pintora, você fica encarando uma tela e eu entrava muito dentro da minha cabeça. E é um prazer para mim estar dentro da minha cabeça. Mas o que eu senti com a escultura é que ela me força a sair dessa zona de conforto. Então a escultura me força a entrar e estar dentro, muito presentemente dentro do meu corpo. E
para mim, esse aspecto bem físico do meu trabalho gera uma gravidade, assim, um puxar gravitacional, assim, que me traz para fora da minha cabeça e me aterra no meu corpo novamente. Eu acho que fazer trabalho dessa perspectiva incorporada é muito importante para mim, porque eu acho que nós temos um fetiche do ser humano como um ser transcendental, um ser que se define pelos seus pensamentos e que tem uma evolução que vai na direção do cada vez menos material, mais imaterial, mais... E eu acho que, na verdade, eu me interesso em puxar as coisas na outra direção. Eu acho que muitos dos problemas que nós temos no mundo acabam vindo por uma certa desejo de negar o corpo, de negar a nossa materialidade, negar a nossa dependência no ambiente, uns aos outros, né? Nós não somos Então, ninguém sem nossa comunidade, sem nossos amores, amizades. em se tratando de solidariedade e meio ambiente, como você se coloca politicamente em relação à destruição colonialista do nosso meio ambiente? É interessante, porque assim, no meu trabalho, eu não falo diretamente sempre a esses Mas você assuntos, né? usa isso como elemento, né? Sim, para mim é super importante, super importante. E eu tenho uma certa escolha de não fazer meu trabalho assim ser super político no sentido de que eu acho que tem muitos outros artistas que eu admiro que fazem um trabalho que é realmente político e se desenvolve através de política e pesquisa em relação a isso. Mas eu acho que tem o que eu quero, o que me interessa é muito mais uma questão relacional, assim. Então, como nós nos relacionamos ao ambiente, como nós nos relacionamos à nossa incorporação, ao nosso corpo. E eu parto desse princípio de tentar mudar esse relacionamento. Então, em vez de vir de uma política e falar assim, eu vou pesquisar quantas, sabe, formas de animal estão sendo extintos esse ano e vou fazer um trabalho que traz atenção a essas espécies, assim, por exemplo, né, dar um exemplo de um trabalho que seria mais extrovertidamente político. Então, no meu trabalho, eu entro mais pelo caminho de qual é a maneira em que eu me relaciono com outros seres vivos e penso sobre eu mesma como um ser vivo, como algo que é semelhante ou distinto a essas outras formas. Quais comportamentos eu compartilho com esses seres? E aí eu começo a investigar as coisas por essa maneira, de uma maneira super incorporada e que acho que parte de um relacionamento com o meu corpo e tentar redefinir isso do que vir de uma maneira talvez mais científica e baseada em pesquisa, né? Então, para mim, Isso a gente percebe nesse diálogo entre as esculturas do físico, né, dos corpos, e em cima dos terrários. Então, eu gostaria de perguntar como você incorpora a erosão do solo no seu trabalho dos terrários? Os terrários apareceram... Na verdade, o que apareceu antes foi a caixa de vidro. A ideia de colocar as obras em cima de uma caixa de vidro. E isso veio da questão de que o espaço da galeria em si, né, que costuma ser um espaço branco, super neutro, sem janelas, ele exclui uma relação da obra com o seu ambiente, com o contexto urbano, o contexto econômico, o contexto social no qual a obra é contingente, né? Então a obra depende de certas estruturas para ela conseguir existir e a galeria meio que cancela essas estruturas porque ela isola a obra dentro de um espaço branco. Então eu queria trazer um pouco do mundo de fora para dentro da galeria e tenho usado essas bases de vidro como uma maneira de trazer literalmente mini ecossistemas para dentro da galeria e colocar as obras em cima desses recortes de ambientes. Então, eu imagino esses terrários como se fosse assim: eu fui para um lugar e recortei um pedaço da terra e trouxe ela para dentro da galeria, como essa obra também é recortada de um processo e trazida para dentro da galeria. Então, tem essa junção assim de formas que são extraídas do seu contexto natural e colocadas dentro de um espaço, um cubo branco, né?
E como é que você relaciona, então, as urnas mortuárias que foram descobertas na Amazônia com esses terrários e a sua escultura? Eu queria trazer um pouco dessa linguagem dessas urnas, algumas que são objetos que foram enterrados, né, propositalmente, porque são funerários, elas costumam ter ossos ou outras partes, resíduos assim do corpo da pessoa que está enterrada na urna, ou de vez em quando mais do que uma pessoa. E queria um pouquinho ter um diálogo com essa a linguagem formal dessas urnas. Então, os terrários viraram uma maneira de expor essas urnas, ou, digamos, não são as urnas que são expostas nos terrários, na verdade, são obras minhas, né? Então, Sim. são obras minhas que respondem um pouco a essa linguagem, essa ontologia ou cosmologia que essas urnas expressam, e também traz um pouquinho desse mundo, esse recorte desse mundo natural de fora para dentro da galeria. Mas aí você indexa, né, com esses mortuários, né? Sim, então, a minha interação com essas urnas acabou sendo de repensar sobre como essas formas. Basicamente, eu penso nas urnas como máquinas. Então, como objeto que tem uma certa agência. As urnas não são esculturas, né? As urnas Sim. funerárias ameríndias não são esculturas, não são objetos que são passivos, só para a gente olhar. Eu acho que muitas vezes a gente pensa na arte como um objeto passivo, ele está lá para nós olharmos, né? E as urnas foram feitas de uma perspectiva completamente diferente. Elas são objetos agentes. Eles existem para controlar e direcionar um processo que é a perda do corpo, que E segue a contam uma morte. história. E eu acho que essa questão de você perder o corpo e como isso é negociado por uma forma que é mais duradoura que o corpo. Então, a cerâmica, uma urna funerária feita de cerâmica, que vai durar, sei lá, algumas dessas têm 2.000 anos de idade. Essa negociação e o artefato, o objeto como um negociador de um processo de transformação do corpo, Que não isso deixa de ser um artefato, né, como é você um colocou. artefato, exato. Mas essa foi a coisa que mais me interessou nessas urnas, a razão pela qual eu comecei a pesquisar elas. Então, porque é uma maneira diferente de pensarmos sobre fazer coisas, né? Especialmente como artistas, eu acabo pensando muito mais assim, fazer um objeto para ele ser olhado. E na verdade, essa questão do objeto como algo que te transforma, para mim é muito interessante. Então, isso é muito atual também, né? E devido à pandemia. Então, eu pergunto, você pode falar sobre o processo das perdas através da morte, agora durante a pandemia, através desse seu trabalho? Olha, eu posso um pouco, mas eu acho que, assim, Porque a é muito questão representativo, né? Muito é, atual esse trabalho. e o fato dessa exposição, ela ia abrir eu acho que a primeira semana de abril, com a SP Art em São Paulo, em E 20. 2019, né? Ah, Ou 20, foi 2019. 20? Não, foi 20, tá certo. É. Tá, foi 20. E foi quando tudo fechou por causa do Covid chegar. O Covid chegou no Brasil, né? Então, tudo fechou essa semana, a semana antes disso, ou 2 semanas antes, acho que foi 17 de março, onde tudo fechou, e nós não abrimos a exposição ao público, e na verdade ela nunca foi aberta ao público, essa exposição viveu só online. Mas fazer uma exposição que lida com urnas funerárias, e com morte, e com a perda do corpo, e ter essa exposição, descobrir que essa exposição ia abrir durante o começo de uma pandemia global, foi bastante impactante para mim, né? Eu acho que dentro da minha família, graças a Deus, eu perdi um tio, mas, assim, os meus familiares, em geral, todo mundo tá tudo bem. Mas eu acho que, assim, conheço amigos que perderam irmãos, que perderam pais. Eu acho que nós temos muita perda para lidar ainda, né, com essa situação e um processo de luto que eu acho que é interessante que eu não tô vendo esse luto ainda, sabe? Eu acho que as É. pessoas estão tão fixadas Sobrevivência.
ainda lidando com o problema, lidando também com a frustração política da falta de atitude, né, de liderança que tivemos em muitos lugares. Eu estou falando de Nova York, mas eu também estava no Brasil durante o começo de tudo isso. Eu acho que tem sido muito frustrante, tem muita raiva e você vê muita raiva, mas assim, essa questão do luto, o que realmente fizemos, essa perda, né? Acho que nós vamos ainda ver o efeito disso, psicologicamente falando, e também psiquicamente falando, em termos do corpo político. Nós vamos ver o impacto desse luto ainda. E como preservar as memórias nas urnas que você criou? As urnas, na verdade, é interessante porque elas não são só algo para preservar, né? Elas são algo que determina o futuro de alguma coisa. Então, porque elas fazem parte de um processo de transformação e guiam o processo. Então, em certas urnas, por exemplo, ameríndias, você vê, por exemplo, na cultura maracá, você vê que as urnas se parecem seres humanos. Elas são figuras humanas sentadas Sim. em cima de um banquinho que você vê que é um animal. Que é uma narrativa e traz uma memória histórica. Totalmente, totalmente, E assim, você vê que o ímpeto de você colocar um ser que faleceu dentro de uma forma que parece um ser humano, e na verdade elas têm sexo, então uma é feminina, outra é masculina, você vê assim que a pessoa que está dentro era feminino, masculino, usava isso, tinha aquilo, elas têm certas coisas que mostram uma individualidade, né, do corpo, da pessoa que está lá. Você vê que existe um desejo de preservar a humanidade e a identidade dessa pessoa indo para o além. Então, assim, depois da perda do corpo, né, digamos a morte, que nós colocando essa pessoa dentro de uma outra pessoinha de argila, é quase que um processo de querer que essa pessoa continue sendo um ser humano e continue tendo uma forma humana e mantenha tudo, a sua afiliação com o seu sexo e com a sua nação indígena, com a sua cultura. Agora, outras urnas, por exemplo, mostram processos em que o corpo está se transformando em algo diferente. Então, está se transformando num pássaro. Tem uma urna incrível, Aruã, eu acho que é Aruã, agora eu estou me confundindo, mas eu acho que é Aruã, onde literalmente o corpo parece uma larva de inseto. É como se fosse um ser que vai se transformar numa borboleta, digamos. Que você colocando o corpo de uma pessoa dentro de uma urna desse tipo, onde é uma urna que é zoomórfica, mostra um corpo se transformando em outro animal, isso sugere uma relação completamente diferente ao que vai ser o futuro, né? Digamos, a memória e a história dessa pessoa. Se a pessoa virar um pássaro, ela continua sendo ela mesma. O que acontece com a história, com H maiúsculo, se um ser humano vira um outro animal depois da morte, né? Como Então, pensamos essa realidade? Nesse sentido, quão antropomórfico teria sido essa doença ou vírus em Marte? Em Marte? Putz, eu acho que se a gente tivesse uma colônia pequena de seres humanos em Marte e eles pegassem Covid, seria avassalador, né? 3% no mínimo, né? Eu acho que é uma questão muito importante, na verdade, e também foi uma questão que eu acho que foi levantada em termos da Estação Espacial Internacional, né? Do International Space Station. O que vai acontecer com o Covid, as pessoas lá em cima, sem acesso a várias coisas que seriam necessárias para resolver um colapso total do sistema respiratório, circulatório, né? Então, essa é uma pergunta super importante, na verdade. Mas você gosta de se ocupar também com esses assuntos, né? NASA, Sim, eu acho. gravidade. Uhum, eu acho que mostra, tem um certo desejo, né, que gera essas pesquisas, que gera esse desejo de, digamos, ir para outros planetas, colonizar outros espaços, sair do planeta. Eu acho que nós vemos isso como algo que pode talvez ser uma coisa humana, né? Esse desejo de colonizar e chegar em outros territórios. E eu me preocupo um pouco com isso. O que isso quer dizer, né? Como estamos indo para Marte? Será que estamos indo preocupados de que vai ter vida lá mesmo? Ou será que nós queremos chegar lá e, tipo, ter a vida de lá?
o que isso significa para um ambiente que existe em Marte, se existe vida lá, né? Por mais que seja uma forma bacterial, não seja algo que seja um ser que nós consideremos assim desenvolvido o suficiente para valer um esforço de conservação ambiental, né? Sim. E nesse caos, né, considerando o caos algo positivo, quão destrutiva essa pandemia tem sido para o seu trabalho? Ou construtiva, vamos dizer assim? Boa pergunta. Eu acho que muitas pessoas no começo da pandemia tinham um pouco essa coisa de eu estou me sentindo tão criativa e produtiva porque agora eu não tenho mais distrações, né? Não tem mais convite para aberturas, não tem mais convite para encontrar com pessoas. Esse isolamento tem até uma certa mito, né? Uma narrativa de que o isolamento é ótimo para os artistas e tal. Eu tive a reação oposta. Assim. Para mim foi, eu não conseguia trabalhar. No começo eu fiquei completamente paralisada. Eu acho que até por ter também estava muito preocupada com a saúde do meu pai, por exemplo, e também estando no Brasil à beira de abrir uma exposição e entrar nesse território completamente desconhecido. Eu tenho amigos que cresceram em Hong Kong, por exemplo, e que viveram por SARS, e eles estavam falando, Juliana, você não está entendendo, isso não vai ser 2 meses, que nem estavam falando na época, Claro, lembra? 4 anos. Isso vai ser um processo muito demorado, você tem que comprar máscara, você tem que começar a trocar de roupa quando você entra em casa, não usa mais, sabe? E eu ouvindo isso dos meus amigos, pensando, nossa senhora, isso vai ser... e eu, assim, aprendi com a experiência deles e levei a sério o que eles estavam me dizendo e vi que a gente estava entrando num território bem desconhecido e bem despreparados mesmo. Nós estávamos completamente despreparados, mentalmente, emocionalmente. Então foi um processo muito de estar tão alerta e tão no presente que eu não conseguia produzir arte, porque na verdade para mim a arte vem de uma relação com o futuro. Então, por isso que eu acho que me interesso nessas coisas de exploração espacial, etc. Porque eu vejo a arte como algo para o futuro, sabe? Eu faço ela nessa maneira. E quando o futuro virou uma coisa tão indefinida, né? Eu não conseguia mais fazer arte. Mas Demorou, você produziu algo interessante, sim. né? Eventualmente, uns 6 meses depois do começo, eu comecei a trabalhar. E aí sim, eu consegui. E aí você fez um trabalho bem interessante na Santa Ifigênia Sim, para o The Last Museum, criou novos ícones, antigas iconografias, como a namoradeira. é verdade. Eu sempre quis fazer uma namoradeira. Essa foi Fala uma mais desse oportunidade. trabalho, por favor. Sim. Então, o Nadim, que é um curador que eu conheço há muitos anos, desde que eu morava em Londres, agora está fazendo curadoria de um espaço digital para o KV Institute, que é uma instituição de arte contemporânea em Berlim. E é interessante porque o Nadim sempre se concentrou em arte site-specific. E fazer coisas que são site-specific para a internet é um conceito em si muito interessante, né? E ele sugeriu, ele me convidou para participar dessa exposição, que foi a primeira dele no KV, que se chama Last Museum, com essa ideia de que talvez o último museu fosse a internet. E então, nós fomos convidados, eu e mais outros artistas ótimos de vários lugares do mundo, a fazer uma... Era um projeto, na verdade, bem moldado pelas regras do ambiente que o Nadim estava criando. Então, eram vídeos de 30 segundos no máximo, com uma certa transição entre um objeto e outro. Então, cada vídeo tinha 2 esculturas e essa exposição ainda existe na internet, ela pode ser visitada. E você navega a exposição quase que como se você estivesse navegando um videogame. E uma conversa ótima entre vocês dois, né? Foi divertido. Essa exposição eu pensei imediatamente na Santa Efigênia, no bairro de Santa Efigênia de São Paulo, porque além de ser uma coisa um bairro que é historicamente super
tem sido e continua sendo muito importante para o desenvolvimento tecnológico da cidade. É onde as pessoas iam comprar rádios, onde as pessoas iam comprar televisões, o primeiro DVD, o primeiro VHS e agora computadores, né? Eu acho que o fato desse bairro tão antigo e no meio de uma zona de São Paulo tão abandonada, né? O centro está bem abandonado, digamos, politicamente, em termos de cuidados, em termos de compaixão e Esquecido, né? esquecido, E quando eu fui trabalhar lá na Santa Efigênia, eu comecei a abordar pessoas em lojas, falando, olha, eu sou uma artista plástica, estou fazendo um vídeo 30 segundos, poderia filmar aqui, esperando que as pessoas iam querer me cobrar, iam querer não sei o que, não sei o que. Na verdade, eu acabei conhecendo famílias, pessoas que são famílias que têm lojas na Santa Efigênia há gerações, que amam aquele bairro, que querem revitalizar o bairro, que tem planos, que tem ideias sobre o que podem fazer, porque na verdade é um centro de comércio. Para quem trabalha com vídeo, com edição, com produção digital, assim, tá na Santa Efigênia é o máximo, sabe? Então foi super interessante para, assim, pessoalmente, ao nível pessoal, conhecer essas pessoas e ver um pouquinho a parte de trás, assim, do bairro. O backstage dos eletrônicos em São Paulo. Exatamente. E fazendo um projeto que era para a internet, que é um projeto que só vai existir como algo elétrico, eletrônico, digital, foi, eu acho que natural querer retratar esse bairro. Então, os vídeos que eu fiz navegam um pouco a Santa Efigênia, vão de uma loja a outra, de um galpão ambiente extremamente masculino. Sim, é um ambiente que acaba sendo ainda. Mas, na verdade, tem muitas mulheres lá que são donas dessas lojas e que gerem esses negócios há muito tempo. Quando e você vai ver namoradeira? A namoradeira, eu acho que é uma forma que eu associo a uma coisa super brasileira, né? É um index, de novo? Sim, verdade. É um índice. É um ícone, né? Sim. E tem essas figurinhas que você compra de barro, né? Que são essas namoradeiras. Era uma coisa que sempre tinha em casa, alguém tinha. É uma dessas coisas decorativas, assim, que fazem parte de você ter a samambaia, a namoradeira, a carranca, né? Essas coisas. Mas qual é o significado da namoradeira? Olha, eu não sei se ela tem um significado em si, mas o que ela mostra é essa figura, né, da mulher que não saía de casa e que ficava olhando pela janela, olhando a vida passar. Então, eu acho que tem um pouco dessa relação da namoradeira com essa coisa de você estar na internet e estar navegando esse mundo da internet preso em casa, né? Eu quis brincar um pouquinho com essa relação. E tem essa questão... vendo a vida passar um pouco, E essa escultura foi feita de uma técnica que eu uso bastante, que é colocar o gesso no meu corpo e vou tirando as formas e me movimentando e dessa maneira meio que me multiplicando. Então essa namoradeira ela tem 3 posições, ela olha para a direita, olha para frente, olha para a esquerda, meio que assistindo a vida passar, assim. Como várias das esculturas desse projeto que eu coloquei nas lojas na Santa Efigênia tinham um pouco desse movimento do corpo também. As mãos, exatamente, que vão se repetindo. Tem umas bocas que acabaram ficando meio assustadoras, que também vão se repetindo. E essa questão do corpo expandido, replicado, digitalizado, para mim ficou uma conversa interessante com a repetição na forma escultórica, né? Mas aí você usa, você fala da boca e você cita uma grande atriz que interpreta Samuel Beckett, que é I Not, não é? Not I. Not I. I Not ou Not I? Not I. Da Billie Eilish. Isso. Billie Whitelaw. Sim. Billie Whitelaw. Exatamente. Eu estava pesquisando um pouco o Samuel Beckett quando isso começou. Eu acho que até por causa da pandemia, né? Porque esse trabalho foi feito todo durante uma fase onde São Paulo estava
assim, sendo um pouco devastado pelo Covid. E estando em casa, eu comecei a pesquisar vários assuntos, estava lendo bastante sobre Samuel Beckett, que é uma figura que sempre me interessou como um autor, como acho que quase que um filósofo, na minha perspectiva. E encontrei essa peça Not I, que eu nunca tinha visto, onde o corpo é completamente desincorporado. Então, você tem A boca. a boca é desincorporada. E Então, essa você boca, esse elemento você usou para esse trabalho, né? sim, porque para mim essa relação eu até brinquei um pouco com o Nadim quando ele entrou em contato para fazer essa exposição, porque eu falei, nossa, meu trabalho é tão incorporado. Como é que eu vou fazer esculturas para um ambiente completamente virtual, né? Um ambiente onde você perde todos esses componentes que são tão importantes para mim. E eu vendo essa peça, eu pensei um pouco de uma maneira de perseguir isso, uma maneira de correr atrás dessa incorporação um pouco com a boca, essa boca desincorporada. E pensando nessa narrativa interna, que essa boca, né, nessa peça, Not I, acaba quase que incorporando, né? E sendo testemunha, quase uma testemunha corporal de uma subjetividade, né? Essa boca flutuando no ar. Então, o teatro nessa peça é completamente escuro e você só vê uma boca iluminada no palco. E Eu essa acho, boca... eu acho interessante que você tenha usado a namoradeira e menciona o trabalho do Samuel Beckett. Tem o filme que ele fez, né, The Eye and the Gaze, no The Film. E o Ah, Buster esse eu não vi. Keaton, Buster Keaton, ele diz algo que eu achei muito interessante em relação a esse filme, que a distância dos outros é possível, mas ter distância de si mesmo é impossível. E aí você usa um trabalho que foi feito anos depois, em 1973, né? Que é esse Not I, que é a boca falando da dor, né? Uhum. E essa distância que foi criada contrária à vontade dos seres humanos, né? Da coletividade, algo forçado em relação à pandemia. É verdade. E a internet virou uma maneira da gente manter um contato, né? Então, a cabeça flutuante no Zoom, essa forma de você manter contato através de interações com vídeo, com telefone, acho que essa forma de comunicação na internet virou super importante para a gente manter alguma coisa, alguma relação, né? Mas é realmente uma relação desincorporada. Eu vejo um pouco essa peça do Beckett também como algo, uma tentativa de manter distância de si próprio. Então, a boca diz not I, tipo, não eu, né? Ela nega assumir a primeira pessoa. Então, ela fala sobre si mesma, né? Você assume que é si mesma. Sempre na terceira pessoa. Ela fala she, né? Ela nunca se refere a eu mesma. E eu acho que essa dissociação entre o eu é muito interessante nessa peça e muito forte. É difícil você conseguir articular essa alienação, né, interna que essa peça articula de uma maneira extremamente precisa, assim, forte, super emocionante. E eu brincando um pouco com essa ideia de como conseguimos ser na internet de uma maneira que não perde completamente o corpo, encontrei nessa peça uma certa ferramenta para articular algumas desses meus medos, na verdade, que são um pouco o medo de um futuro onde nós vamos cada vez mais e mais e mais longe, longe, longe do corpo. Mas, no entanto, os desafios, essas novas frentes, as experimentações, têm sido características que divergem do seu trabalho de um outro escultor que eu admiro muito, que é super político e que questiona muito esse lado do corpo, do físico e da sexualidade, que é o Paul McCarthy. E você concorda que o seu approach desconstrutivista do feminino torna-se mais íntimo quando a fragilidade humana é exposta? Eu espero que sim.
Acho que tem uma coisa muito forte psicológica, assim, de um desejo primordial, que eu vejo muito no trabalho, na crítica dele, que leva as coisas a um território, assim, de perversão, de fixações meio escatológicas, que são, eu acho incrível o trabalho dele, sou fã também. E eu acho que no meu trabalho entra um pouco essa coisa de um corporal que não é totalmente em controle de si mesmo, digamos. E entra um pouco essas imagens que de vez em quando remetem a coisas escatológicas ou coisas que são vulneravelmente expostas, digamos assim, de uma maneira que não é normalizada socialmente no meu trabalho, mas eu acho que realmente, como você diz, acaba vindo de um espaço onde eu não sei se eu estou necessariamente me separando da crítica e fazendo uma crítica. Eu acho que eu acabo me expondo. Uma das coisas que eu sinto muito, assim, quando eu faço uma obra, muitas vezes eu faço as obras um pouco às cegas, né? Elas vêm a partir de movimentos que são feitos dentro de volumes de argila ou volumes de gesso. E quando eu vejo as obras pela primeira vez, assim, na sua integridade, eu saio da argila, eu tiro toda a argila, eu exponho a obra a mim mesma, muitas vezes eu me sinto, assim, completamente pelada, sabe? No sentido mais, assim, vulnerável da palavra. E leva um tempo para eu conseguir enxergar a obra de uma maneira onde eu não me sinta, onde eu não sinta vergonha. Tão vulnerável. Eu me sinto, assim, quase que envergonhada de vez em quando das obras. Não porque eu tenho alguma coisa de nudez, nem nada assim, eu sou super confortável com isso, mas porque elas sempre escapam do meu controle, elas acabam mostrando mais de quem eu sou do que eu quero mostrar, sabe? Esse é um processo muito interessante para mim, assim, essa falta de controle, eu acho. E então você, Juliana Cerqueira Leite, voltando às suas raízes, segue passos semelhantes aos da vanguardista Lígia Pape e, quiçá, das figureiras que trabalham entre os vales que ligam Minas Gerais a São Paulo. Aí a conversa entre o feminino, essas raízes, o corpo físico e os subjetivos temas que se referem se relacionam à emancipação da mulher. Aham. E de que forma? No meu trabalho, você diz? Sim. Eu acho que eu tento partir sempre de um reconhecimento do meu corpo como mulher. Então, e eu não quero que isso seja assim uma perspectiva de só porque eu tenho seios e uma vagina eu sou mulher. Eu acho que essa essencialização assim de que eu tenho que ser X ou Y porque eu tenho X ou Y configuração corporal não é tão interessante para mim. Mas eu acho que eu tento trabalhar esse corpo sem esconder a sua sexualidade, né? Então a sexualidade faz parte do meu trabalho, mas eu não quero que seja uma coisa que seja só essencialmente ligada ao porque eu tenho isso, eu sou assim, sabe? Eu acho que o mundo projeta e lê e constrói uma certa identidade em cima de nós quando nós nascemos e somos designadas mulheres ou homens, né? E através dessa experiência e das limitações e expectativas que são impostas, nós vamos nos construindo. Então é um processo de navegar espaços abertos e espaços fechados. Eu imagino como se fosse um material que está entrando dentro de um ambiente onde já existem outras formas, né? Você tem que navegar e se encaixar nesse espaço. Eu acho que um pouco meu trabalho mostra esse processo de tentar descobrir a sua forma, né? O que sou eu? Qual é a minha forma verdadeira? Então, essa mutabilidade do corpo e da minha forma, do meu corpo no meu trabalho, eu acho que para mim vem dessa busca, né, de, digamos, o que realmente seria eu, sendo num corpo feminino,
num mundo onde essas estruturas não estivessem presentes, por exemplo, né? Ou, por exemplo, o que seria eu se eu tivesse... se esses limites ou certas condições sociais não fossem impostas, que tipo de forma eu assumiria? Qual é o limite do meu alcance? O que eu consigo fazer, o que eu consigo escalar, o que eu consigo, sabe, qual é o mínimo de espaço que eu ocupo? E eu acabo usando muito o meu corpo, e com isso a exploração, essa investigação, né, acaba sendo codificada feminina por causa do meu corpo. Eu acho que o feminismo em si também me informa muito, não necessariamente com uma coisa teórica ou acadêmica que é só ligada às mulheres, né, mas também como algo que é ligado a uma perspectiva humana de o que um ser humano é no mundo. E para mim isso vai além do nosso gênero. Ele emerge do nosso sexo e vai além disso, ele segue adiante. E eu acho que isso relaciona como nós... tem uma mensagem importante de como nós nos relacionamos no nosso ambiente e também com coisas maiores do que só o nosso gênero e sexo. Exato, então, mãe natureza, o útero e a linguagem dos movimentos, que são características que você explora constantemente, né? Sim, totalmente. São formas muito importantes para mim. E elas são formas que emergem no meu trabalho, sabe? São formas que, não de uma maneira completamente inconsciente, descontrolada, mas eu me vejo fazendo essas formas. Elas estão impressas na minha cabeça, assim, sobre como eu negocio minha identidade no mundo, como eu negocio o meu ser no mundo, e vejo outras mulheres também negociando esse espaço, né? O tempo no seu trabalho é crucial. O que é possível e o que é impossível quando você produz as suas esculturas? Isso é muito importante. Eu acho que o possível e o impossível acaba também sendo uma coisa que é limitada pela incorporação, pelo meu limite físico. É parte da razão pela qual eu resisto muito à ideia de trabalhar com assistentes, porque eu gosto de ter a temporalidade do desenvolvimento da obra relacionado ao que eu posso ou não posso fazer. Isso para mim é super importante. Mas é um grande desafio, né, físico para você. Acaba sendo, mas ele é interessante porque é uma coisa negociável. Então, por exemplo, eu sem querer mostrar muita falha, eu na minha pessoa, eu assim, por puro entusiasmo, fiz uma escultura enorme e me dei uma hérnia. Então eu tive que fazer uma cirurgia para emendar essa hérnia e não pude levantar. O médico falou: você não levanta nada que pese mais que 5 quilos por 3 meses. Assim, como escultora, alguém falar isso para você Não existe. é muito difícil. A pessoa basicamente falou: você não pode trabalhar por 3 meses. E eu fiquei extremamente deprimida quando isso aconteceu, assim, não só pela culpa de saber que eu que me machuquei, né, por ignorância, e também por pensar como é que eu vou seguir no futuro como uma escultora se o meu corpo foi machucado dessa maneira. Eu não posso seguir trabalhando dessa mesma maneira, né? E, obviamente, eu aprendi e comprei equipamentos que eu precisava para levantar coisas pesadas, então não levanto mais peso da mesma maneira que eu fazia naquelas épocas, mas eu tenho um guindaste pequeno no meu ateliê, que eu consigo levantar até 1 tonelada, mas o que eu aprendi também foi a trabalhar nessa condição que eu estava, de não poder levantar peso. E eu comecei a fazer uma série de esculturas que continuavam o meu trabalho, que é uma série de esculturas chamada Curl, que são vários moldes bem fininhos, assim, de atadura gessada que eu estava fazendo de partes do meu corpo, e com isso eu conseguia trabalhar. Então, acho que tem um certo nível de esforço extremo que vem com o que é o possível e o que é o impossível, e testar essa fronteira, esse limite, né, do que eu consigo fazer com o meu corpo. Especialmente como mulher, isso é interessante também, porque eu acho que as pessoas fragilizam muito as mulheres, né? Na verdade, nós somos fortes pra caramba. Que tem esse teste desses limites que eu gosto, né? Mas também, tendo limites novos impostos, por exemplo, não levantar mais de 5 quilos, eu consegui trabalhar da mesma maneira. Então, somos adaptáveis, digamos. Então, quando você
usa os materiais, né? Você faz um paralelo entre materiais amorfos ou inanimados e você também usa não mais materiais, mas quase assim, no caso das plantas, né? Que são Aham. organismos vivos, né? Uhum. É. E, e por que você faz esses paralelos? Hum. Você Olha, falou do espaço da galeria, né? Que é então, totalmente, tem. assim, como se É um fosse espaço que denota uma certa maneira de pensar, né? Então, eu acho que o espaço não é neutro. A ideia de que a galeria é um espaço neutro, na minha perspectiva, não é verdade. A galeria é um espaço que demonstra uma maneira de pensar sobre o mundo. Na verdade, é um espaço bem, digamos, minimalista, né? Moderno, modernista. Ele tem uma geometria muito rígida, não é Sim, decorado. mas como é que você escolhe os materiais quando você trabalha? Então, boa E pergunta. Eu parto muito desses materiais que você diz amorfos, né? Digamos, a argila, o gesso. São materiais que são extremamente abundantes. Então, tem argila e gesso para tudo quanto é lado no mundo. materiais Então, quentes ou frios? são materiais, na verdade, úmidos, né? São bem Sim. frios. Porque eu nunca queimo a argila. Eu acabo usando ela simplesmente como um molde. Eu gosto da argila quando ela está úmida e eu posso empurrar formas, ou, digamos, através de um processo de subtração, criar negativos dentro da argila, e depois eu tiro positivos usando gesso, ou materiais com base de gesso, né? E eu acho que esses materiais, como eles são tão abundantes, na verdade são pós, são poeiras que são misturadas com água. Elas não têm forma, né? Esses materiais não têm forma por si próprios. Ele é um saco de gesso, é um saco de argila, não é como se fosse uma farinha, sabe? Não, você faz o que você quer com aquilo, a forma que você quer. E essa falta de forma, como escultora, é da onde eu escolho partir. Então, tem todos esses conceitos do informe na arte, que eu acho super interessante. E eu acho que o informe é um ponto de partida da onde você não reafirma as coisas como elas já são. Então, se eu fizesse arte com base digamos, um assemblage, ou encontrar objetos e construir instalações e esculturas a partir de, digamos, objetos que eu possa comprar ou que já existem no mundo, de uma maneira formada, digamos, uma instalação à la Duchamp, que usa um objeto que já existe e recontextualiza ou reconceitualiza esse objeto, usando formas, materiais que não têm formas por si próprios. Eu espero, num território onde eu estou descobrindo formas. Então, eu quero encontrar formas novas e não usar formas que já estão no mundo para gerar esculturas, entende? É uma maneira de pensar, mais do que uma escolha de material ou formal. Para mim, é uma maneira de você pensar sobre o mundo. E aí você descasca, 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 descasca e vai acumulando tudo dentro de sacos plásticos onde você coloca tudo isso. Eu reuso a argila. Essa é a maravilha da argila, na verdade, né? Ela é uma amiga para sempre. Se você não jogar fora, ela continua. É só colocar Então, mais água. reciclável. É reciclável. É. E esse movimento de descascar? Uhum. Esse desenterrar, né? Ele acaba Des- sendo uma coisa bem arqueológica. Sim. E é um processo que, assim, eu acho que se eu não fosse artista, eu ia ser bióloga ou arqueóloga. Eu adoro arqueologia e eu acho que esse desenterrar da escultura, esse processo que acontece quando eu faço certas obras que são feitas dentro, como negativo dentro da argila, é um processo assim maravilhoso para mim. Eu descobrir a obra é quase como você revelar uma foto, sabe? Uma foto analógica que foi tirada com filme. Tem esse processo do negativo que vira o positivo, depois você revela. É muito interessante para mim esse descobrir da obra embaixo da argila, como se ela fosse algo do passado. E ela é algo do passado. No momento em que ela
terminada, ela já é algo do passado, né? Então, isso liga um pouco esse processo de descobrir, de desenterrar algo que me interessa muito assim, no mundo, como essas formas e objetos que foram de maneiras de pensar antigas seguem no mundo enterradas e vamos descobrindo elas, né, com o processo da arqueologia. E aí eu iria mais adiante e perguntaria, você pode falar sobre a influência dos anos 70 no seu trabalho? Sim, boa pergunta. Eu na verdade vim para Nova York morar aqui, em parte porque, bom, primeiro porque eu não consegui renovar meu visto em Londres, e também porque a arte que foi feita nessa cidade nos anos 70 me interessava muito. Então, artistas como a Eva Hess, artistas como o Bruce Nauman, o Robert Morris, eram artistas que eu estava olhando muito naquela época, pensando de uma maneira em que eu reduzisse ou, digamos, retirasse o excesso de o que era a minha prática como artista e encontrasse algo que fosse mais elemental, né? E nesse elemental eu acabei chegando a esse ponto onde é o meu corpo em relação ao material e o material em relação a mim como um corpo também no espaço, né? Então nós dois somos material. E os artistas que estavam trabalhando em Nova York naquela época, né, que muitas pessoas consideram minimalista ou arte processual, começo de digamos, um certo tipo de prática performática também de artistas, para mim era super interessante ver aquilo e pensar naquilo. A Rosalind Krauss, ela escreve sobre a ruptura dos dogmas estabelecidos por vertentes europeias e a introdução do eclético e de tudo aquilo, né, liberdade absoluta de tudo aquilo que é conhecido como earthwork. Sim. Os earthworks para mim são interessante, né? Porque de uma certa maneira esses earthworks acabam tendo uma relação muito ao ar livre e à natureza, que assim, até por enquanto, o meu trabalho acontece muito no ateliê e no estúdio. Essa maneira de você pensar sobre um ambiente como parte do trabalho, assim, literalmente saindo fora do eixo e mais fechado de um ateliê para uma galeria, para uma instituição, sabe? Acontecendo dentro de prédios, acontecendo dentro de espaços fechados. É uma coisa que realmente eu espero que eu comece a poder trabalhar um pouco mais com isso. As poucas oportunidades que eu já tive de fazer coisas ao ar livre foram extremamente produtivas para mim e maravilhosas. Então, olhar para essa geração de artistas e pensar no relacionamento que eles tinham com o ambiente é incrível. Mas, assim, o meu relacionamento acaba sendo com um material, né, que é a argila, que também é um material natural, mas ele acaba sendo colocado trazido para dentro de um contexto, digamos, mais normal para a arte. Assim. Então, Mas você restitui, né? Você restitui através da arqueologia muitos dos elementos, né, que lembram earthwork. Né? Sim. Na verdade, eu tinha muito um sonho, assim, de querer trabalhar numa mina de argila. Querer encontrar uma mina natural e poder fazer obras. E quando eu estava nessa residência agora, Upstate, em Nova York, La Casa Park é o nome da residência, o vizinho dessa residência, por acaso, é um artista e trabalha com cerâmica. E ele me mostrou uma obra de cerâmica que ele fez e falou: isso é de uma argila que eu achei aqui, num rio. Eu falei: nossa, me leva, pelo amor de Deus, vamos lá, né? Então nós fomos pelo mato, assim, até encontrar esse pedaço do rio onde tinha argila natural. E foi incrível. Eu gostaria muito de voltar lá e tentar fazer alguma coisa. Mas é um ambiente, assim, bem mato mesmo. Assim, você tem todo um processo de escalada pelo mato lá para chegar nesse rio. Seria difícil fazer alguma coisa que não fosse assim bem temporária e bem no local, mas realmente me interessou.
fazer alguma coisa numa mina natural de argila. Seria incrível. É um sonho meu. Então, e como você incorpora a multimídia no seu processo criativo depois da pandemia? Bom, eu já venho trabalhando com vídeo desde a época de faculdade, assim, eu trabalho com vídeo. Agora, em termos de outras tecnologias mais digitais ou midiáticas, eu assim, teve esse projeto do KV, né, que me Sim. encorajou a O pensar mundo digital e os NFTs. os NFTs. Eu ainda não me interessei em fazer NFTs. Eu não sei se meu trabalho tem muito a ver com isso. Apesar de eu fazer vídeos e fotografia, ainda não me interessei em seguir esse ramo, esse rumo, né? Mas o que me interessa realmente agora é impressão em 3D. Então, como uma escultora que está pensando... Usando a argila da beira do rio. Dá para usar argila, sim. Eu estou, na verdade, conversando com um lugar aqui em Nova York que eles estavam super ocupados até setembro. Então, agora em setembro a gente pode retomar essa conversa. Eu já tenho 5 arquivos digitais que eu preparei para impressão em 3D e estou esperando o momento em que eles possam imprimir para mim em cerâmica mesmo. E isso se refere a What Next? Isso é um What's Next. Mas esse What's Next, na verdade, começou com a exposição em Nápoles. Esse projeto das impressões em cerâmica vieram de uma pesquisa que eu fiz com uma bailarina aqui em Nova York. Que é a Meredith Gleason. A Meredith Gleason, exatamente, que é uma grande amiga e ótima dançarina. E nós fizemos uma pesquisa sobre respostas instintivas a ameaças existenciais. Então, voltando um pouco ao tema ambiental, né? Como o ser humano responde instintivamente a ameaças existenciais. Então, ameaças que podem ou não ser algo que te mate, né? Que termine a sua vida, que seja uma ameaça física. Então, você entra nesse território de um ramo de estudo chamado etologia, que estuda isso em animais, e tem certos comportamentos que são específicos à nossa espécie. Então, um cachorro responde de uma maneira, um macaco de outra, um pássaro de outra e o ser humano de outra. E esses comportamentos que nós todos conhecemos, né? Todas conhecemos, através de um momento em que você é pego por surpresa e tem medo. Então, digamos, tem um estouro lá fora, o meu instinto eu levanto os ombros, eu encolho minha cabeça, eu posso gritar, eu posso levantar os braços. São coisas que eu faço sem controle, né? São completamente instintivas. E eu e a Meredith estudamos 5 respostas instintivas. Então tem as famosas, né? Que em inglês se diz fight or flight, né? Que é correr ou lutar, né? Essas são as mais clássicas, tu não conhece. Ou tem congelar, né? Tem assustar de volta. Então, quando você dá um pulo, levanta as mãos e põe a língua para fora e grita, é quase que um instinto de você assustar a coisa que está te assustando, né? É uma reação que é primordial pra caramba, assim, impressa subconsciente, mas assim, ao nível de DNA, sabe? Como um pássaro sabe voar, a gente sabe fazer isso. É uma maneira de sobrevivência, né? É como se você tivesse um mecanismo interno que desliga todo o seu mecanismo de autocontrole e consciência e fala, isso é mais importante, você vai fazer esse comportamento agora, né? E você reage sem pensar dessa maneira. E também tem o outro que quando você se encolhe, né? Quando você é assustado e se encolhe, é uma maneira de uma maneira bem animal, implorar por piedade, né? Você assume uma posição submissa corporalmente. O que você vê em animais, digamos, um cachorro que se assume uma posição submissa diante de um outro cachorro que é um pouco assustador. Nós fazemos isso também. Então, nós praticamos e fizemos ensaios com essas formas de resposta, assistimos vídeos, tudo para tentar gerar essas respostas de uma maneira mais instintiva possível na Meredith, né?
e fizemos uma gravação desses movimentos em frente de uma série de câmeras num estúdio que consegue captar movimento em 3D. Então, são 360 graus de câmera. A Meredith estava usando uma daquelas roupas que você vê em filmes de making of, que você vê a pessoa usando várias bolinhas, uma roupa preta com várias bolinhas, assim, que ela está atuando na frente de um espaço que captura os seus movimentos. E com isso eu consegui gerar esses arquivos em 3D para impressão. Então são esculturas que refletem esses movimentos de sobrevivência, né, de tentativa de sobrevivência. E quando você fala de 3D, você acha que um óculos desse VR caberia aí também? Olha, eu comecei a experimentar com um programa muito interessante da Adobe, né, que faz o Photoshop, etc. Sim. Que é para escultura em VR. E é incrível. Esses movimentos dela que fazem alusão ao animal, à ânima e à morte, podem entrar, né, no Podem, VR. completamente. Esses arquivos que eu tenho dela, já prontos para impressão, eu poderia colocar nesse VR e você poderia manipular eles e ver eles. Facilmente. É super interessante, na verdade, esses programas de VR. E esse trabalho todo é o próximo trabalho que você vai expor agora em Madrid, na Nogueiras Blanchard? A exposição da Nogueira aconteceu. E nós agora estamos fazendo outro, que é com desenhos só. Sim, por enquanto é isso. Mas essas esculturas em cerâmica impressas em 3D, eu estou desenvolvendo elas, na verdade eu estou desenvolvendo todo um grupo de trabalhos novos, pensando um pouco numa exposição que, na verdade, deveria abrir ano que vem, mas foi adiada até 2023 por causa da pandemia, que é numa instituição em Veneza. Então, está um pouco no ar essa exposição, mas a ideia é que essas esculturas sejam para essa exposição, que vai ser numa fundação em Veneza. Então, espero que role em 2023, senão elas vão para outra coisa também. Mais narrativas e fatos históricos questionando a falta de apoio à cultura no Brasil? Essa exposição... Esses desenhos têm a ver com isso? Esses desenhos quais? Que você expôs. Na Triângulo? No Hotel Marajoara? Os últimos desenhos que você disse que expôs em Madrid. Sim. Não, esses desenhos, na verdade, são uma série de estudos de movimento que eu tenho feito. Das entranhas ou externo? Externos, na verdade, esses. Tem uma série que eu comecei das entranhas, que foi exposta em São Paulo, na Casa Triângulo, e que agora eu estou, na verdade, produzindo um livro com uma editora chamada Família, que é Maria Lago, que é incrível. A gente está trabalhando num livro de artista que vai expandir um pouco essa série de desenhos sobre as entranhas, né? Mas esses da Nogueira É um raisonné. É um raisonnezinho, Parabéns. Vai ser, não sei se é exatamente um raisonné, mas vai ser uma série, realmente uma série nova. Sim. E essa, em termos de política e falta de apoio no Brasil, o que foi muito chocante para mim foi durante o projeto Hotel Marajoara ir para Belém do Pará e ver o estado dos museus, do museu lá, sabe, do Museu Emílio Guilde, que teve o seu orçamento cortado e que agora eu acho que está operando em 1/3 do que deveria, o que estava antigamente, teve que demitir metade dos funcionários e você vê assim essas obras arqueológicas importantíssimas para a narrativa sobre o que é o Brasil, o que estava no Brasil antes de ser Brasil, sendo completamente abandonadas pelo Estado, né? Assim, pelo governo, não tendo orçamento para expor, nem manter, nem... Se deteriorando, né? Então, né? Se não fosse pela paixão e coração dos arqueólogos e das arqueólogas, né? Na verdade, são muitas mulheres, sabia? Sim. Que trabalham lá, que estão mantendo esse trabalho vivo, né? Infelizmente, você vê o que está acontecendo, né? Esses fogos, os fogos, incêndios que estão acontecendo no Brasil. É realmente triste, realmente triste.
Qual é a atitude do colecionador ou colecionadora ideal para você com as suas peças? Hum. Olha, eu gosto de ter relacionamentos com pessoas, então as pessoas que eu conheço como colecionadores ou colecionadoras com os quais eu desenvolvi uma amizade, relacionamento, de troca de ideias, isso para mim é super, super interessante. Eu acho que e não é tão comum, né? Porque isso envolve um investimento de tempo da pessoa, de também querer que a arte faça parte da sua vida de uma maneira mais do que o normal, né? Não é só assim, eu Sim. quero uma coleção, eu quero também conviver com artistas, trocar ideias com artistas. Então, por exemplo, colecionadores meus que também são historiadores de arte, eu assim, a troca que nós temos para mim é super importante e super valiosa. Pessoas que me recomendam livros, sabe, gostam do meu trabalho ao ponto de colecionar meu trabalho, mas também veem coisas no meu trabalho que elas querem compartilhar comigo. Então, por exemplo, você tem que ler esse livro, você tem que ver isso, você já viu aquilo. Ou, por exemplo, os colecionadores que têm essa residência, né, a La Casa Park, que eu e a Emily fizemos agora aqui em Nova York, eles são colecionadores e querem que os artistas façam parte da sua vida. Então, todo verão eles convidam artistas para ir para essa casa enorme, maravilhosa, com um galpão que eles têm em Upstate e providenciam um espaço gratuito para o nosso trabalho. Então, Como isso é, é maravilhoso. como é a sua responsabilidade sendo uma das artistas mais importantes contemporâneos brasileiros, Uau! assim, e sendo, vamos dizer assim, uma artista que está se colocando tão bem no mercado internacional e de forma tão, vamos dizer assim, despojada? Ah, não sei, eu acho que eu acabo tendo acabo tendo uma coisa meio estranha, né? Que é uma vida um pouco internacionalizada, assim. Eu acho que pelo fato de eu... Meu pai é uruguaio e minha mãe brasileira, mas quando eu era criança, na verdade, eu nasci aqui, né, nos Estados Unidos, porque eles vieram numa bolsa da USP estudar aqui por um tempo e eu fui um acidente. Então, acho que Um belo acidente. já comecei com um pé um pouco no avião, assim, digamos, né, viajando muito e pensando de uma maneira bem internacional, eu acho. Meu amigo, o Richard, de Londres, fala que meu currículo como artista é maluco, porque tem exposição em tudo quanto é lugar. Não tem essa coerência, assim, de, sabe, eu exponho mais em X lugar. Não, eu estou para todos os lados. O que eu sinto muita vontade de estar mais no Brasil, isso eu sinto muito, sabe? Eu acho que quando eu estou no Brasil por muito tempo, eu saio renovada e com ideias e começo a pensar um pouco mais sobre as influências que me levaram a querer ser artista, né? Porque esse processo aconteceu no Brasil. Crescendo em São Paulo, tendo a Bienal de São Paulo como uma coisa que acontecia assim a cada 2 anos, isso é incrível, sabe? Você poder crescer numa cidade que tem uma Bienal desse tipo, desse porte, né? Então isso para mim foi formativo pra caramba. E assim, eu lembro muito de ser criança e ver instalações do Cildo Meirelles, por exemplo. Isso gerava assim uma ideia de o que pode ser a vida, o que podemos fazer, que é muito mais, é muito maior do que eu achava possível, assim, pela minha experiência individual, né, naqueles dias, naquela época, assim, de crescendo em São Paulo. Eu acho que tinha, eu acho que, assim, não sei se tem uma relação assim, especificamente nacionalista que eu tenha com o Brasil ou com qualquer país, na verdade. Eu acho que por causa de ter sido uma pessoa tão internacional, eu acabo vendo e tendo mais interesse na questão humana, sabe? Humanidade, e não necessariamente uma questão ligada a nações, mas que crescer numa cidade que nem São Paulo forma uma parte imensa de quem eu sou. Sim, forma todas as minhas referências, assim, sabe? Eu acho que
pensando em como eu estou no mundo e crescendo numa cidade que é tão maluca quanto São Paulo era nos anos 80 e 90, me formou assim muito. Eu acho que eu seria uma pessoa bem diferente se eu tivesse tido outra experiência, né? Você escolheu uma poesia aqui da Hilda Hilst. Sim. Não quer ler? Vou ler. Por que você escolheu essa poesia dela? Olha, eu acho que tem uma certa coisa que o Jorge Bataille chama de tortura na vida, que é você saber que você não pode ser tudo. A autocomisseração daquilo do possível, do que teria sido possível e acabou sendo impossível. Exatamente. Eu acho que eu sofro muito dessa aflição, assim, de querer ser e fazer tudo e querer, assim, literalmente agarrar a vida em todos os seus pontos e tentar e ter todas as experiências e fazer tudo. Eu acho que quando você se dedica a uma prática artística e essencialmente dessa maneira que eu vivo nesse momento da minha vida, muitas viagens, uma instabilidade assim total, sabe, de recursos, de cronograma, de tudo muda ao momento e é tudo completamente fluido, né, na minha vida por causa da arte, porque ela acaba sendo a prioridade. Eu de vez em quando leio esse poema e penso muito nessa vontade de ser mais estável, vontade de ser mais aterrada, que é uma coisa que me falta assim, na vida nesse momento. Então, você quer que eu leia? Sim, aquela. Aquela. Aflição de ser eu e não ser outra. Aflição de não ser, amor, aquela que muitas filhas te deu, casou donzela, e a noite se prepara e se adivinha, objeto de amor, atenta e bela. Aflição de não ser a grande ilha que te retém e não te desespera. A noite, como fera, se avizinha. Aflição de ser água em meio à terra e ter a face conturbada, imóvel. E a um só tempo, múltipla e imóvel, não saber se ausenta ou se te espera. Aflição de te amar, se te comove. E sendo água, amor, querer ser terra. É linda, né? É lindo, né? É muito. A gente termina por aqui. Foi um grande prazer falar com você e Você também, parabéns Julieta. mais uma vez. Muito obrigada. Obrigada, Julieta. Isso foi por hoje. Agradecemos a participação de nossos amigos na plateia. Na técnica, Luísa Rocha. Na edição, Amanda Martinelli. Gratidão por ter nos ouvido e até a próxima.